hoje você vai aprender. Hoje nós iremos falar de um assunto que poucas pessoas entendem e conhecem a verdade. Porque as pessoas pensam que é normal, não, o clima. A cada 40 anos ocorre uma enchente. A cada 50 anos tem uma onda de calor. Fica tranquilo, isso é passageiro. As pessoas, elas criam um verdadeiro misticismo, acreditando que se ano passado teve chuvas e catástrofes, pode ser que esse ano não tenha. Afinal, é um ciclo, né? Eu sei muito bem que eu conheço algumas pessoas, inclusive familiares, que pensam assim: nossa, se aconteceu a enchente agora, só daqui a 20 anos vai acontecer novamente, porque é um ciclo. Não, não é ciclo. E eu preciso falar sobre esse assunto para vocês, porque eu preciso prepará-los para aquilo que está por vir. Antes que você pense, o mundo vai acabar. Ai, meu Deus do céu. Vou fazer igual um avestruz. Vou cavar um buraco no chão e enfiar minha cara. Para não enxergar a realidade. Não, não é assim. Primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça. É capaz dos seus bisnetos estarem vivos e essa jossa chamada Terra não acabar. Então, o nosso preceito aqui não é bíblico. Não é que o mundo vai acabar. É necessário que todas as coisas aconteçam para que venha a vinda do Messias. Não, para. Por favor, pare. Pare com isso, porque isso aí é o estraga prazer do mundo gospel, meu irmão. Deixa isso de lado. Nós estamos falando aqui da realidade. Esquece a Bíblia por enquanto. Vamos falar apenas dos fatos. Dos fatos. Alguma vez na vida, a temperatura na Terra, tirando o deserto do Saara, tirando regiões sazonais, como no Oriente Médio, lá longe, longe da Palestina ali. Agora, tirando essas regiões, vamos falar da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil, da Austrália e de outros lugares. Alguma vez na vida, a temperatura chegou a 56 graus Celsius? Alguma vez na vida? Alguma vez? No Rio de Janeiro, a temperatura às vezes chega a 40. Porém, a sensação térmica beira aí os seus 58 graus Celsius. O que é isso? A temperatura ela está variando em 40 graus. Porém, como vocês, né, seus rabicós, vocês moram nas cidades, o prédio ele é feito de concreto. Concreto retém calor. O asfalto retém calor. Mesmo que você esteja em 40 graus Celsius, a temperatura ela vai se intensificar. Porque não tem nenhuma árvore ali perto, não tem nada que é vegetação nativa. Então, simplesmente por ser uma concrete jungle, segundo Bob Marley, uma selva de pedra, tudo vai se intensificar. O calor vai começar a se intensificar. E aí, a sensação é que você vai estar nos seus 60 graus. Então, você imagina o seguinte: se com 40 graus de temperatura no Rio de Janeiro, isso aconteceu há um ano atrás, a sensação térmica foi de 60 graus, imagina a temperatura de 56 graus Celsius nos Estados Unidos. Qual será a sensação térmica? 80 graus? Pois bem, senhores, 80 graus já dá para cozinhar um ovo, né? 80 graus já dá para fazer comida. Se você vai lá para o Nordeste, você frita um ovo no asfalto com 40, 45 graus, imagina 56. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque o problema ele não é só regional. Você tem que lembrar que existem as estações do ano. O que é uma estação do ano? É o movimento do Sol. Se o Sol está mais próximo dos Estados Unidos em seu ciclo, agora, e trazendo grandes temperaturas para os Estados Unidos, imagina quando o Sol estiver próximo do Brasil. Nós vamos ter os mesmos problemas que os americanos estão tendo, porém, né, alguns meses de diferença. Vamos acompanhar esse vídeo aqui, eu vou começar a falar sobre o assunto, tá? Ó, Estados Unidos, eu não posso falar a palavra aqui, né? Ao menos 12 pessoas, né? Olá, Joel, bom dia para você, para todo mundo. Ah, eu não posso falar a palavra aqui, né? Deve ser maior, Joel. Infelizmente, 12 pessoas foram dessa para melhor, o problema deve ser maior.
O calor continua muito forte aqui em vários estados americanos, que estão acima, em alguns lugares, dos 56 graus Celsius. As pessoas me chamam de louco. Ai, esse gordito. Ai, eu gordito das portas, notícias ruins. Vou lá pro canal do Felicidade. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu sou agricultor, né? Eu sou empresário, né? Trabalho com várias coisas, Mercado Livre, Bitcoin, plataformas digitais. Mas uma coisa que eu gosto de fazer é roça. É como eu relaxo, sabe? Às vezes eu tô estressado, eu piso na terra, fico mexendo meus animais, minhas galinhas, meus coelhos, meus bichos. Meu, eu relaxo, cara. Sair dali parece que eu fui num sobe e desce. Sem brincadeira. É o relax do homem. Aí eu trato dos bichos, mexo nas plantas, planto abóbora. E aí, meu irmão, eu fico feliz. Saio dali relaxado. Aquilo ali é meu lazer, sabe? E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu conheço de plantação. Eu estudei, eu trabalho, eu tenho uma fazenda, eu conheço de plantação. E vou dizer uma coisa pra vocês. As pessoas foram condicionadas a comerem alimentos que são extremamente difíceis de você cultivar. Por exemplo, como é que você cultiva arroz? Primeiro você tem que achar um brejo, né, que seja de 30 a 50 centímetros de profundidade. Não pode ser uma lagoa que não vai funcionar. Aí tem que ser plano, linear, para você cultivar arroz. Ou seja, a natureza não cria coisas parecidas como essa. Você vai ter que fazer na enxada ou no trator. Aí você vai ter que encher de água. E aí, aquela água que é presente no arroz tem que ter certas vitaminas. O sol, ele castiga demais. Então, assim, se você tiver 50 graus em cima da sua plantação de arroz, você perde a plantação de arroz. Se você tiver menos 5 graus, você perde a plantação de arroz. Arroz é o primeiro alimento mais difícil de plantar. É mais fácil você viver de morango, que é o pior alimento para plantar. Tem que ter estufa, não adianta plantar a céu aberto. Mas o arroz é o número um. Aí, qual é o alimento que a humanidade inteira come? No Brasil, você cresceu acreditando em arroz, feijão, batata frita e carne, mas sempre tinha um arroz. No Japão, na Ásia, o pessoal come arroz demais. Tu pega, por exemplo, qualquer canto é arroz. Os únicos países que não ingerem arroz é os Estados Unidos e a Inglaterra que não ingerem arroz. Ó, Inglaterra não, mil perdões. Estados Unidos e o Canadá, que é predominantemente a batata. São pessoas, são seres mais inteligentes. Então o arroz é o pior alimento. O que você acha que vai acontecer com esse clima? A plantação de arroz vai pro ralo. E nós fomos condicionados a comer arroz. Pergunta para um índio se ele vai comer arroz. O índio, ele come tapioca, que na verdade já é uma palavra indígena, que é a farinha da mandioca. O índio come batata. Por quê? A batata e a tapioca, elas se desenvolvem debaixo da terra. Então elas suportam temperaturas mais quentes e suportam temperaturas mais frias. E não precisam de tantos nutrientes. Historicamente falando, a batata foi responsável pela sobrevivência da raça humana 8 vezes. 8 vezes. Em guerras e depreciações, a batata foi o alimento número um de alimentação do povo. Aí vem a ONU, que deveria fundamentar a batata na vida das pessoas, e enfia o arroz, que é o pior alimento. Tenta cultivar arroz para você ver. Eu já tentei. Pior coisa do mundo, eu acabei desistindo. Então o que acontece? Nós somos condicionados a comer alimentos extremamente difíceis de ser plantado. Aí você tem o quê? A carne bovina. Meu irmão, o animal mais difícil de você ter uma roça. Eu não tenho vaca. Eu tenho condições eu tenho um lugar que consigo comportar 50 vacas. Sim, vaca, boi, consigo botar bezerro ali. Mas, meu irmão, é difícil. Difícil. Porque a vaca, primeiro para ela produzir leite, ela precisa do bezerro. Se não tiver bezerro, não tem produção de leite. Para ter o bezerro, eu preciso do boi. Eu preciso do touro. Eu preciso esse boi, ele pesa 1 tonelada de puro músculo, ignorante pra caramba. E é incontrolável a um homem só. Eu preciso de uns 4 funcionários para poder cuidar do boi.
Porque o boi é pura testosterona. Aí você imagina o seguinte: eu tenho que ter um boi, pelo menos é uma porrada de vaca. E aí eu tenho que ter o bezerro, porque a vaca só vai produzir leite com bezerro. Outra coisa, como é que você alimenta um bicho que pesa 1 tonelada, meu irmão? Já parou pra pensar? Tenta alimentar um elefante, tenta alimentar. Ele vai gastar muito do seu recurso. A vaca é um animal difícil de cultivar, meu irmão. Difícil de cultivar, porque é um animal que você vai ter que ficar misturando sal com uma porrada de coisa. Difícil de cultivar. Aí, por fim, olha só, eu vou falar para vocês porque eu moro na fazenda. Infelizmente, eu tô tomando. Eu compro queijo, compro leite, mas eu não produzo. Eu tenho um vizinho meu que ele produz leite e ele produz queijo. E assim, ele tem algumas vacas Jersey, né? Que é um tipo de raça específico de vaca. As vacas não estão produzindo leite. Por quê? Porque tá calor demais. Aí chega o inverno, as vacas não estão produzindo leite. Por quê? Porque tá frio demais. Ou seja, a vaca, para produzir leite, ela tem que ter uma temperatura ambiente boa. Tem que ter condições boas. E para você produzir leite, você tem que acordar às 5 horas da manhã para ficar tirando leite, separando do bezerro. E aí você fala, vou criar uma cabra. Mas problemático, a cabra, ela se emboca em montanha, em penhasco, ela some, ela pula cerca. É difícil. Então, nós fomos condicionados, a humanidade inteira, a leite e arroz. Toda a humanidade. Nos Estados Unidos, os caras vão tomar café, Starbucks, tudo é leite. Tudo. No Japão, na Ásia, os caras também têm leite. Ou seja, a humanidade inteira foi condicionada a a usar dois alimentos extremamente difíceis de cultivar, que é o leite e é o arroz. Aí tu olha para os índios, sabe que o índio fica cultivando vaca no meio do... Não. Então o que acontece? O ser humano, ele só precisa de leite da mãe quando ele nasce. Depois de 1 ano de que você saiu da barriga, você já precisa nem dar mais leite para a criança, você já pode começar a introdução alimentar. Só que aí, meu irmão, o que acontece? Nós estamos condicionados, porque marmanjão de 60 anos tomando leite da vaca. Então, e eu não posso falar nada porque eu sou mineiro. Mineiro adora queijo e leite, né? E aí o que acontece? São alimentos extremamente difíceis de você cultivar. O que vai acontecer com esses alimentos, com essas temperaturas? O meu vizinho que produzia 500 litros de leite por dia, chegava a vender para a região, está produzindo menos de 50. Por quê? Porque o calor não está permitindo que as vacas... O cara já está pensando em desfazer a vaca e fazer chacreamento, meu irmão. Outro dia eu conversei com um cara e falei, não, cara, não tá dando certo, a coisa não tá andando, eu tô pensando em desfazer as minhas vacas e fazer um chacreamento, alguma coisa assim, para reverter esse dinheiro. Por quê? Porque simplesmente não tá dando, não tá dando. Aí você imagina o arroz. Daqui a 5, 6 anos, nós vamos ter temperaturas de 63 graus Celsius. Sensação térmica de 90 graus. Qual é, qual é a vaca que vai produzir leite? Qual é a plantação de arroz que vai sobreviver? Você lembra de um filme, eu acho que é Interestelar. Os caras só produziam milho, porque o milho é o único alimento que consegue sobreviver a esse inferno. O milho é capaz de sobreviver dentro do... Tu pega uma colher de metal, coloca no ácido estomacal do ser humano, a colher dissolve. Tu bota o milho, ele sai como ele entrou, como ele saiu. Então o milho mas o milho também ele é trans parará pururu gênico, né? Então ele é super modificado para resistir. O milho verdadeiro ele é preto, não é amarelo, né? Mas assim, o que eu tô tentando explicar para vocês é essa dificuldade. E aí, se nós observarmos os eventos que estão acontecendo agora, nós conseguimos nos preparar para daqui a alguns anos. É isso que eu quero que você entenda. Agora, a situação do Arizona em Phoenix é uma coisa impressionante. São 20 dias seguidos com temperaturas acima dos 43 graus. E é um recorde, inclusive para o livro Guinness. É uma situação que tende a ficar complicada nos próximos dias, porque nós estamos no meio do verão.
Em Nova York, a temperatura é mais constante, mas o que está incomodando mais é a chuva. Então você imagina que tem regiões que chegam a 56 graus. Agora eu vou mostrar uma coisa do Brasil aqui para vocês, tá? Vou mostrar uma coisa aqui no Brasil. Só para vocês terem mais ou menos uma vasta ideia, tá? Temos um telhado, filho. Ó, Santa Catarina. Olha, só pra tu ver. Os carros, tudo. Tudo que tinha dentro da casa, os carros, tudo. Mulher tá em cima do telhado por causa da enchente. Nós vamos ter granizo, chuvas fortes, enchente. Eu quero falar uma coisa para vocês. Coloca na sua cabeça, tá? Ah, gordito, você gordito. Ai, esse gordito do YouTube, ele é muito sensacionalista. É, ele é sensacionalista. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Para você que me assiste aqui, tá? Vamos fazer um exercício mental chamado maiêutica, tá? Criado por Sócrates e Platão. O que é a maiêutica? Você vai encontrar a resposta através de perguntas. Porque, segundo Sócrates e Platão, a verdade é latente e dentro de você. Então você só precisa encontrar o caminho através de perguntas. Quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Primeira pergunta. O clima de hoje está normal? O clima de hoje, chuvas, vendavais, calor excessivo, frio excessivo. O clima de hoje, ele é o mesmo clima de 20, 30, 40, 50 anos atrás? Pergunta para você. Pergunta para os seus avós. O sol que você vê hoje, que ele é esbranquiçado, amarelo para esbranquiçado. Há 50 anos atrás, pergunta para o seu avô, qual era a cor do sol? A cor do sol era exatamente a cor de uma gema de ovo. Uma gema mole. Uma cor amarelada para laranja. Pergunta para os seus avós. Quando chovia, o que seu avô fazia? Pegava lá caixas de papelão e descia a montanha. Jogava a bola na chuva. Hoje em dia, quando chove, voa a placa de casa, muro cai. Pergunta, está normal o clima? Em 50 anos, houve uma mudança severa do clima ou não houve uma mudança severa? Ponto importante eu preciso perguntar para vocês. Segundo ponto importante, a natalidade das pessoas. Quantos filhos os seus avós tiveram? 8, 9, 10, 12? Quantos filhos os seus pais tiveram? 2, 3? Quantos filhos você tem? Um? Nenhum? A taxa de natalidade está caindo. Caindo a taxa de natalidade, você tem menos mão de obra para resolver as coisas. Por isso que previdência privada, previdência social é uma verdadeira pirâmide. Por quê? Antigamente você tinha 12 filhos por casal. Hoje você tem um. Então como é que você vai pagar a aposentadoria para uma pessoa velha se simplesmente as pessoas só têm um filho? A taxa de natalidade vai cair drasticamente, a população vai envelhecer, como que o governo vai sustentar? Não vai. Nunca, eles sabem disso, não vai. Então é uma verdadeira bola de neve. E aí eu digo para vocês o seguinte: com a taxa de natalidade caindo, a mão de obra vai começar a faltar. As pessoas vão ser obrigadas a migrarem para os centros urbanos, para as metrópoles. Porque se daqui a 50 anos a taxa de brasileiros, que era de 212, passar para 80 milhões, não vai ter mão de obra para poder trabalhar no campo. Não vai ter mão de obra. Então as pessoas, se quiserem sobreviver, elas terão que migrar para as cidades. E será uma população envelhecida e mesmo velhos terão que trabalhar. Tá entendendo a situação? Então, nós estamos chegando num momento onde o clima está ficando severo e as pessoas não estão tendo filhos. Ou seja, você não tem mais mão de obra para você reconstruir as coisas que foram quebradas. Não tem mais mão de obra. Antigamente, você ia trabalhar no campo, eu tenho fazenda, eu sei muito bem disso. Cara, eu tinha um telefone com uma lista de umas 50 pessoas que trabalhavam na roça. Hoje em dia só tem 4. E mesmo assim, já estão lotados do serviço, não querem pegar mais serviço com outras pessoas. Por quê? Por causa do benefício do governo. As pessoas não querem mais trabalhar, as pessoas querem serviço mais leve, querem ficar coçando o saco. Então, a coisa mudou.
Então, esse é o grande problema. Aí eu falo para você o seguinte: você tem que se preparar para isso. Como é que você se prepara? Primeiro, que você precisa morar no campo. As cidades vão se concentrar em metrópoles. Só que não vai ter comida para as pessoas. Não vai ter comida. Por que não vai ter comida? Você não vai conseguir plantar arroz, você não vai conseguir ter leite de vaca. Então o que eles vão fazer? Você quer leite? Tem um animal que produz leite. Barata. Barata. Barata em abundância. Barata come qualquer porcaria. Barata sobrevive a 200 graus Celsius. Barata sobrevive à radiação. A barata produz leite. Ah, então vamos pegar a barata. Leite de barata. Pronto. Todo leite que você for consumir vai ser de barata. Ah, você quer comer carne? Mas carne é difícil de criar. Carne é difícil. Hoje em dia é difícil. Ah, então vamos fazer o seguinte. Vamos criar carne em laboratório. Como é que você cria carne em laboratório? Você precisa de uma célula CAN, Parará Poruru C, Parará Poruru rígena. Que a única maneira de reproduzir é assim. Não é com um pedaço normal. Tem que ser um pedaço. Aí você vai ter aquela carne doente. Ah, você quer comer arroz? Não tem como, vai ter que ser um arroz químico. O que é o arroz químico? Você pega o arroz, acende o isqueiro, ele começa a derreter igual plástico. Então as pessoas que vivem na cidade, elas vão comer alimentos que são verdadeiros venenos. E aí, se tinha 80 milhões de brasileiros, em menos de 20 anos vai ter 40, 30. Então, o caminho que tem que ser feito é o caminho reverso, que é o caminho de morar no campo. Mas você precisa de mão de obra. Você precisa de mão de obra. E qual é a melhor mão de obra que existe? Filhos. Porque se não tem mais, tem que ter 4, 5, 6, 7 filhos. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E aí, o que acaba acontecendo é que ninguém quer mais ter filhos. Ninguém quer ter filhos. E aí, você imagina o seguinte: você vai ter que plantar. Olha que coisa fácil. Você planta batata, você planta mandioca, você planta espinafre, planta chuchu, planta melão, melancia, abobrinha, abóbora, abóbora morango. Tu planta quiabo. E você começa a plantar. Pega as folhas, couve, pega cenoura, cebola, alho. Tem até uma flor, acho que é flor de rosa, não me lembro, que produz sal. Tu começa a produzir em abundância. Os talos das folhas, as cascas, tudo você vai dando para os animais. Para galinha, para os bichos. O resto da comida você alimenta os cachorros. Então, você vai criando uma cadeia alimentar baseada na sua plantação. Por quê? Porque quando chegar essa severidade, essa situação de sobrevivência, você vai ficar autossuficiente. O que você não pode fazer é sair tocando corneta. O que é tocar corneta? Pô, todo mundo na cidade tomando leite de barata. Você vai lá e fica, oh, eu tenho aqui uma vaca de ouro. Não, meu irmão. Você vai ficar quietinho na sua. Inclusive, os únicos animais que prestam para você criar, e eu vou te falar de experiência pessoal, é galinha, peixe e coelho, tá? E mesmo assim, peixe ainda dá mais trabalho. Mas é galinha e coelho. Coelho, por exemplo, é um animal extremamente limpo, fácil de criar, reproduz muito rápido, e você consegue ter uma boa peça de carne. A galinha também ela reproduz, ela tem uma estrutura muito boa, né? Dá ovos, os ovos são super nutrientes e você consegue alimentar. Eu falo de experiência pessoal que eu tenho coelhos e tenho galinha e cara, a galinha ela cisca qualquer coisa. Se tu não tiver muito que dá pra galinha comer, você solta ela de manhã e prende ela próximo da noite. Ela vai ciscar o terreno inteiro. Ela come capim, ela come tudo. Elas comem qualquer coisa, meu irmão. E aí você vai pegando pouco resto de comida, não sei o quê, e você vai criando uma cadeia alimentar. Por que eu falo isso para vocês? Porque o Gordito Saliente, ele tenta mostrar para vocês uma realidade que a galera não entende, cara. Que a galera não entende, não entende, não entende. Eu tento mostrar uma realidade porque, assim, a gente avisa, a gente fala, não, cara, não. Você tá maluco, meu irmão. Você tá maluco. Mas será que eu tô maluco mesmo, olha lá? Tombando até árvore, cara. Tá tombando até árvore. E aí eu digo pra vocês, porque nós vamos chegar no momento. E sabe como é que tá a sociedade? A sociedade é deprimente, meu irmão. Deprimente. E assim, é o que eu venho dizer pra vocês. Deixa eu voltar aqui a imagem aqui. É o que eu venho dizer pra vocês. A galera não faz ideia.
E aí eu falo para vocês o seguinte: você acha que um engenheiro eletricista, você acha que é uma boa profissão para daqui a 20, 30 anos? Você acha que alguma profissão é boa? Não. A única profissão que vai ser boa é a agropecuária. É você cuidar da sua fazenda, dos seus animais. Então, você tem que se preparar para uma situação como essa. Ah, mas você está exagerando. Eu entro no supermercado, tem comida, não sei o quê. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje você tem comida. Mas quando o bicho pegar e começar a ter fome, primeiro que você não vai ter mão de obra para poder pra trabalhar no campo em exceção. Porque a quantidade de pessoas, ano após ano, está diminuindo. A mão de obra está ficando cada vez mais escassa. E aí o governo fica desesperado porque ele não consegue mais arrecadar o que ele arrecadava antes. Mesmo ele extorquindo os caras na faca. Então o que acontece? Você vai ter cada vez menos alimentos nas prateleiras. E qual vai ser a solução? Ah, vamos mexer com inseto. Por quê? Porque inseto é mais fácil. Aí vai ter um lugar imenso criando barata, criando escorpião, criando todo tipo de larva, todo tipo de porcaria, porque eles vão processar esses alimentos e vão entregar para você. Só que eu preciso dizer para vocês que de cada 8 seres humanos que existem, um não consegue fazer a digestão de insetos. De cada 8 pessoas que existe, uma não consegue fazer digestão de insetos. Ou seja, esse um de um oitavo vai para o ralo. Então já vai reduzir mais a população ainda. Por exemplo, o iogurte que você toma de morango lá no supermercado, eles não usam amora, eles não usam morango como um colorífico vermelho. Eles usam um inseto já. Você nem percebe. Então, o que eu estou tentando explicar para vocês é isso. Quando eu falo para vocês a importância de morar no campo, não é porque eu sou vaidoso. O gordito, ele é vaidoso. O gordito, meu Deus. Não, campeão. Eu estou falando a realidade. Estou falando a realidade. Os seus avós e bisavós, eles migraram do campo para as cidades em busca de melhores oportunidades. E hoje a nossa geração é o processo do caminho reverso. É a migração das cidades para o campo por melhores condições. Migraram por melhores oportunidades, nós voltamos a migrar por melhores condições. Então, o que eu estou tentando explicar para vocês de maneira plausível, de maneira mais leve, é o seguinte: é que você precisa ser independente. Assim, não é independência do governo. O governo sempre vai existir. Você nunca vai ficar livre desse dragão de Komodo. Não dá para ficar livre. Então, independência, ela não existe. Mas pelo menos você vai reduzir a necessidade do governo. Então, esse é um ponto positivo, tá? Agora, outra coisa importante. Os alimentos que você tem que plantar, você vai ter que usar uma estrutura chamada agrofloresta. O que é uma agrofloresta? A mais ou menos a cada 2, 3 metros você planta uma árvore. Eu vou resumir de uma maneira facílima de ser entendido. Mas a coisa é muito mais complexa, tá? A cada 2, 3 metros você planta uma árvore. E no meio dessas árvores você planta as suas hortaliças, as suas verduras. Aí você dá um espaço de 50 centímetros de um lado, 50 centímetros do outro. E você planta aquilo ali. Você pode plantar até em vaso. Se quiser plantar as árvores em vaso, não tem problema. E aí, a copa das árvores vai tampar aquelas hortaliças, mas mesmo que tampe, ainda vai entrar sol. Só que o sol vai ser menor a intensidade. Hoje em dia, na plantação, a gente usa uma coisa chamada sombrite. Eu até tenho em casa. É um tipo de lona furada preta que você coloca numa região para você reduzir a iminência de sol. Tem de 40% de redução de iminência, 50%, 60%, 70% e 80%. Deixa eu voltar o foco aqui. Eu, por exemplo, tenho uma de 60. Aí você coloca, quando o sol bater, apenas 40% do sol vai chegar na planta. E aí vai ser um sol mais agradável, a planta consegue se desenvolver melhor. Então, a copa das árvores vai reduzir a iminência do sol sobre o solo. E aí, sim, vai ser mais agradável. A copa das árvores vai reduzir que a umidade ela seja evaporada.
Porque com o sol castigando, a umidade ela vai subir. Então a planta vai precisar de muita água. Mas quando tiver a copa da árvore, a planta vai precisar um pouquinho só de água. Então o sistema agroflorestal é o único sistema que vai ser predominante daqui para frente. Só que você acha que as pessoas vão pensar nisso? Não. As pessoas vão fazer o quê? Vão modificar os alimentos para poder sobreviver. E aí você vai comer só inseto e milho, meu irmão. Inseto e milho. E arroz de plástico. Porque não vai ter como fazer. Então, eu estou tentando explicar para vocês que daqui a 5, 10 anos o clima vai estar pior que agora. E você, ó, eu vou te falar outra coisa. O Richard Lyne, doutor em uma universidade da Inglaterra, pesquisador da inteligência humana, do coeficiente de inteligência, estudou por mais de 50 anos a intelectualidade das pessoas, realizou experimentos com mais de milhões de pessoas, só no Brasil foram mais de 10 mil pessoas, e ele chegou à conclusão que o QI de um brasileiro, na época do ano 2003, há 20 anos atrás, era 87, quando não existia redes sociais. E quando as pessoas liam em média 10 livros por ano. Em média 10 livros por ano. O QI do brasileiro era 87. Hoje as pessoas não leem mais nada. As pessoas têm rede social. Quanto você acha que é o QI de uma pessoa hoje? Só que um chimpanzé, ele tem 90 de QI. Um orangotango tem 93. Então, metade dos brasileiros hoje são mais burros do que um chimpanzé, do que um macaco. Segundo a pesquisa de Richard Lyne. Ou seja, o que você acha que vai acontecer com as pessoas quando a fome vier? As pessoas que já são piores do que animais. Você quer ver como é que as pessoas são piores do que animal? O governo vai lá e constrói uma passarela no meio de uma BR. Ó, constrói uma passarela para que essa comunidade possa atravessar a passarela do ponto A para o ponto B em segurança. Me vem uma velha depravada, com o bucho e a barriga aparecendo de fora, segurando duas crianças, catarrenta, e usa a passarela de sombra do sol. E aí a bucha velha fica meia hora esperando uma oportunidade de arriscar a própria vida, enquanto que ela poderia subir a passarela e passar de boa. Você pega um vira-lata, o vira-lata olha para o trânsito, olha para a passarela, sem brincadeira, o vira-lata sobe a passarela e cruza e vai embora. A mulher bucho velho não, ela fica... Aí ela pega duas crianças e fica arrastando. Aí você tá dirigindo uma BR a 110, 120 km por hora, tu olha um bucho velho correndo, aqueles pezinhos de pequenininho, né? Tem gigantosco lá, um barril de petróleo, e aqueles pezinhos pequenininhos correndo na passarela, segurando duas crianças. Aí chega no meio da passarela, tem uma barricata. Aí o que faz ela? Ela tem que pular a barricata com duas crianças. Aí ela solta uma criança, pula a barricata com outra mão, e gera aquela confusão toda para poder pular. Qualquer carro que tentar frear vai gerar um engavetamento. Aí ela corre, aí consegui passar. Sendo que tinha uma passarela em cima ali, era só ela passar. Ela foi atravessar a passarela 7h10, chegou no seu destino final 7h50. Se ela tivesse passado a passarela, demoraria 4 minutos. Mas ela pensa? Não. Não pensa. Então como é que você quer que os brasileiros, sendo mais burros do que animais, possam fazer alguma mudança, alguma diferença? Se uma pessoa é capaz de usar a passarela de sombra ao invés de passar por ela, como é que você tem alguma mudança nessa merda? Não tem mudança. Não existe mudança. Nunca houve nem haverá. Então você tem que colocar na sua cabeça que você é que faz a diferença. Cara, qualquer pessoa que anda... Eu andei... Foram 12 anos andando na BR-262, no anel rodoviário de Belo Horizonte, na 040. 12 anos pegando o mesmo percurso. Desde ali da entrada dos motéis ali. Quem conhece sabe disso. Uma cidade chamada Sabará. Até lá na PUC do Coração Carístico. Foram 12 anos. Porque eu trabalhava na General Elétrica, eu tinha que pegar esse mesmo percurso. Eu ia para estudar, eu ia para trabalhar. E tinha aquela velha barriga de fora e o piercing naquele barril de petróleo, segurando duas crianças, todo dia, atravessando aquela porcaria. A minha vontade, sem brincadeira, era pegar essa mulher, sem brincadeira, botar a cara dela no asfalto, pisar, acelerar com o carro, e esfregando a cara dela. Mas ela não poderia morrer, tinha que ser igual o Wolverine, tinha que regenerar o rosto.
Então, quando eu esfrego a cara dela no chão, no asfalto, o rosto vai regenerando. Ela não pode morrer. Ela tem que sofrer. E eu esfregando a cara dela. A minha vontade, meu irmão, se me botar no inferno, eu sei onde eu vou trabalhar feliz. Trabalhe com o que você gosta. Porque é inacreditável é inacreditável o governo construir uma passarela para as pessoas não arriscarem a própria vida. É inacreditável. E as pessoas passarem por baixo. Você sabe o que virou as passarelas? Virou lugar de propaganda, de banner. Ah, bota lá assim, apartamento por 150 mil, né, à vista, terreno não sei aonde, chacreamento não sei aonde. As passarelas hoje viraram outdoor. Só serve para virar outdoor. Ou seja, é isso que eu falo para vocês. Não espere mudança nas pessoas. É isso, meu irmão. Bom, espero que esse vídeo tenha elucidado a mente de vocês. Porque o que eu tento falar para vocês é isso. Por isso que é importante ser empreendedor. Porque se você ganha R$ 1.200, dá para você comprar um sítio, dá para você comprar uma chácara, dá para você comprar um terreno, dá para você construir? Não dá. Você tem que ser empreendedor. Primeira coisa que eu aprendi sobre o Bitcoin. Depois, Mercado Livre, Marketplace. Eu já falei isso lá no meu conteúdo premium. Se você quiser aprender, né, se você tiver maturidade para aprender, você viu o testemunho. Só nesse ano foram mais de 100 pessoas que eu mudei de vida, que agradeceram, que tiveram resultado financeiro. Então, assim, se você entra lá no nosso veículo de comunicação oficial e descobre mesmo. Você vai entender o que eu tô falando, tá bom? Mas é isso, né? É o que eu falo. O motivo de morar no campo é por conta disso. Bom, vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha elucidado a mente de vocês. Fique na paz.